Shalom a todos vocês nesse canal Walter. Mais uma vez aqui estou com vocês meditando na palavra do Criador, que nós vamos meditar nesse momento sobre a palavra da vida. A palavra da vida. No primeiro livro de Al-Hanan, capítulo 1, nós vamos ler aqui nessas palavras escritas por ele, que diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. E a vida se manifestou, e nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. E nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Yahushua Meshiach. Meus queridos, que nesse momento está neste canal, essas palavras Al-Hanan escreveu com muito prazer em estar com a vida. Alguém escreve realmente aquilo que ele crê, ou quer dizer, confia, né? Senão eu não teria escrito as palavras que ele estava com ela no seu coração. A meditando nas palavras que ele diz que o que estava, o que era desde o princípio, com respeito à palavra da vida, né? Quer dizer, a palavra da vida estava desde o princípio. O que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos, as nossas mãos palparam. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Naquele tempo, esses homens, como vimos, estavam completamente confiantes no seu mestre, né, Yahushua. Olhando para um homem de carne e osso, e vendo ele falando as palavras, e uma pessoa cheia de fé, confiante, acreditando uma por uma do que o mestre falava. Isso eu chamo de fé. Você vê um homem falando, transmitindo, e seu coração ardendo e sentindo a presença de algo diferente. Confiantemente ele, nestas palavras que o mestre ensinava, então, ele sentiu isso no seu coração. Veja só, no passado, quando o Criador criou todas as coisas, antes dele pronunciar as suas palavras, ainda não tinha nada, mas no coração do Todo-Poderoso estava. Ele, no seu íntimo, no seu interior, já tinha criado todas as coisas.
Só faltava lançar. Porque desde o princípio já estava tudo escrito o que seria feito. Quando ele começou a falar, as coisas começaram a aparecer visíveis aos olhos daqueles que não tinham visto. Mas para o Criador, tudo era existente, tudo era vivo, porque todas elas estavam vivo nele. E por isso então ele falava. E Yohanan acreditou nesse verbo que estava lá no passado, antes dele estar ao mundo. Visível, pegado e palpado. Na mente do Criador já tinha criado todas as coisas. Só faltava o tempo de passando e cada uma delas aparecendo, como foi aparecendo uma por uma de todas as coisas que o Criador criou. Então, no final dos tempos, o verbo que era, que estava em Yahweh, veio acontecer. Apareceu. E aí ele falou daquilo que ele confiava, acreditou nas palavras do Mestre. Acreditando, ele disse, nós pegamos, nós palpamos, pegamos na palavra da vida. Veja só, que fé. Se todos tivessem essa fé que esse Yohanan tinha, era muito bom. E é bom. Vê que ele estava com Yahushua de carne e osso, mas confiante que ele era a palavra da vida eterna. Mesmo tendo carne e osso. Mas o verbo se fez carne. O verbo se tornou palpável na mão daqueles seus discípulos que pegaram nele, palparam nele, seus olhos contemplaram ele, a sua face. Que bom seria que todos pudessem ver isso, mas nem todo acredita. Porque uma que o verbo é som de voz. É aquilo que nós ouvimos e não é visto e nem palpado. Mas só que pelo poder do Criador, ele fez ele manifestar em carne. Quando alguém é praticante, quando alguém se transforma numa coisa real, para aqueles que é de carne e osso possam enxergar, isso o Criador fez. Para você conhecer o verbo, que era somente um som falado pela boca de um autor, agora você conseguir enxergar ele de verdade, assim, de frente a frente, de carne e osso. Então você é mais forte para aqueles que têm fé. Mas os que não acreditam, não vê. Não tem como enxergar, estão cegos. Isso aí é somente para os crentes. Isso aí é só para aqueles que confiam. Então você deveria confiar, igual Yohanan confiou em seu mestre, que ele era o verbo de alma. A palavra que era só o som passou a ser de carne e osso. E se você também quiser ser igual a ele, você também tem que fazer a mesma coisa, se transformar, mudar, confiar, ser praticante. O que estava em som passa a ser real, de carne e osso, cumprindo em sua própria pessoa. É você querer. Faça assim como Yahushua fez. E também como seus discípulos que seguiam, que tinham a mesma fé, confiante neste homem, eles via com seus próprios olhos, poderia testificar,
falar, e por isso ele escreveu, porque era confiante de verdade que essas palavras que era somente falada em som passou a ser real, de carne e osso, manifestado a eles pessoalmente. Embora que eles conheciam da sua geração, conhecendo seus pais, terreno na terra, mas ele estava vendo no interior e não na parte exterior. Estava vendo no interior dele que ele era celestial. Ele fazia a obra do Criador. Ele estava ligado ao Criador de todas as coisas. Ele poderia dizer com toda razão que ele estava no céu, estava no seu Pai, antes de vir ao mundo. Então Yahushua falava com autoridade, porque era verdade. Ele, antes de vir ao mundo, nascer de José Miriam, ele já estava lá escrito. Já era existente lá. Porque na memória do Criador, ele já era existente. Só tinha que nascer de carne e osso. Todos nós que vêm ao mundo, vemos do próprio Criador. Senão, nada existia. Então, quando um homem nasce, já vem do Criador. Ele está ligado ao Criador. O Todo-Poderoso, ele é a vida de tudo, sustentador de tudo que existe. Então, quando nós viemos ao mundo, viemos de um lado escrito em verbos, palavras, e depois se tornado real de carne e osso. Aos poucos vai se formando, crescendo, e ele parece visível. Isso que todos vão ver ao mundo é dessa forma. Antes não existia, mas aos poucos vai se formando, crescendo e está no mundo. A forma que Yahushua falava, ele sempre falava a realidade, porque ele já era um homem escolhido do próprio Criador. Ele era um homem perfeito do Criador. É um homem que não ia ter variedade mental, mas era um homem certo, um homem firme, confiante no Criador, porque ele era testemunha de alma. Ele via tudo que o Criador criou, passo a passo, o verbo de alma. E quando ele veio também nascido de um homem e de mulher, que se representou. Aquilo que era no interior passou a ser exterior, para que todos vejam quem era o Verbo. Se você não consegue ver o Verbo do Criador, mas através de Yahushua você pôde ver. E sem ser Yahushua também os representantes dele. Os ministros verdadeiros, os ministros cumpridores da palavra do Criador, ele faz revelar o Verbo de Yahweh na sua própria pessoa, mostrando essas coisas, revelando elas, uma por uma. Porque é o Verbo quem fala na boca de cada ser, aquele que é enviado da parte do Criador. Então aqueles que são enviados de Yahweh falam as palavras de Yahweh, e ela se torna visível frente a frente a outra pessoa. E eles ouvem as palavras do Verbo falado, transmitido na boca daquele profeta enviado da parte de Yahweh. Então veja só, Yahushua era um profeta, era um sacerdote, no mesmo tempo representante do Todo-Poderoso. Um homem de carne e osso, representante de Yahweh. O Verbo de Yahweh estava nele, fazendo as suas obras diariamente. Depois que ele terminou e cumpriu elas, ainda os seus apóstolos ficaram
concluíram e falaram com muita sinceridade, com muita certeza no coração e dizendo com garra: nós a vimos, nós contemplamos, nós pegamos, nós papamos, nós vimos ele de verdade. Este é o Verbo de Yahweh. Só quem pode dar testemunho mesmo, só quem está presente. Quem viu de verdade. Você pode ver isso também. Se você mudar de opinião, servindo ele de coração, de alma, se entregando, sendo uma pessoa que cumpre todas as regras, largando um mundo corrupto, você então pode conseguir ver ele. Ele falou isso para Nicodemo. Só pode ver o reino de Yahweh se você nascer de novo. Você nascendo de novo, então você pode ver o reino de Yahweh. O reino de Yahweh é Yahusha. Então, nascendo de novo da água e do Espírito. Então você pode ver o próprio Yahusha, que é o Filho de Yahweh. Mas para isso é preciso você nascer de novo, começando uma vida honesta, sincera, obediente às palavras dele, confiante nele. Os que são da fé são os filhos dele. Esses conseguem ver, porque eles conseguem mesmo. Está dentro do seu coração. É real, é verdadeiro. Não com fingimento. Falar que é crente, todo mundo fala, eu acredito. Mas a prova é aquela quando você é cumpridor dela. Quando você cumpre ela, então todo mundo vê, é verdade que você está falando. Falar e não cumprir, é claro, seria falsa palavras, falso testemunho, que dá até de si próprio. Porque fala, mas não tem cumprimento nela. Então falasse a verdade como os apóstolos falaram, que eles viram, pegaram na palavra, pegaram no verbo de alma, palparam. Eles podiam dizer assim, eu sou testemunha dele. Eu vi isso pessoalmente. Eu peguei, eu palpei. Tenho certeza. Quando você estiver dessa forma também, acreditando, confiante, então você vai ver que isso é verdade. Você só pode pegar naquilo que você conhece, que você vê com seus olhos. Anteriormente, os homens não puderam ver Yahweh. Por que não puderam ver Yahweh? Porque realmente estava na carne. Era praticante das coisas do mundo corrupto. Não poderia ver. Mas uma pessoa como Yahusha, filho de José e Miriam, ele poderia ver Yahweh e poderia dizer com certeza, eles estavam lá com Yahweh, e veio de Yahweh. Ele poderia dizer isso, porque era verdade. Você também pode se tornar um desses, confiante nessas coisas, sendo cumpridor. Poderia ser a imagem de Yahweh também. Então veja só, eles falaram tudo isso daí e provaram isso corretamente, dando testemunho da verdade, dando testemunho do verbo da verdade, da palavra da vida, pegada e palpada. Nós pegamos na vida, nós palpamos a vida, nós estamos conscientes da vida, porque nós a vimos, nós pegamos,
na palavra da vida. E a luz provou isso para eles todos. Seria falso testemunho, né, se alguém falasse alguma coisa que não via de verdade, mas nesse caso os apóstolos tiveram prova disso, porque eles estiveram com ele todo o tempo. E quem vive com alguém todo o tempo conhece pessoalmente. É uma família e convive diariamente com as pessoas. Tem como testificar da pessoa todos os seus cumprimentos diários, a sua vida diária, ao público, em casa. Então tem como testemunhar, ser testemunha fiel de quem é verdadeiramente essa pessoa. Então isto foi prova de verdade, um testemunho verdadeiro desses apóstolos que foram fiel a ele. Então veja que eles viu, e também o próprio Criador também confiou. E ele